Olá! Oi, Olha ele aí. Tudo bem? tudo bom? Tá me ouvindo? Tô bem, tô te ouvindo. Ah, Você também me ouve bem? bem, Que bom então. E aí, você pegou o computador agora, já arrumadinho, formatado, novão? tá. Isso aí, parabéns pela conquista. Tá bom. Então, seja bem-vindo, né? A gente vai fazer então duas aulas, né? Na semana. De sexta-feira tá certo pra gente fazer, mas aí você acha melhor fazer na quarta, né? Isso, amanhã dá pra fazer? Dá. Então tá. E aí a semana que vem aí eu já deixo certo quarta e sexta, né? É porque aquele dia lá na quarta-feira eu já tinha marcado. Sim, Aí só, se eu não me engano, dia 22 de março, que eu acho que já tem uma. Eu vou confirmar pra você, tem uma aula em março que eu já tinha marcado também. Aí a gente só remodela essa daí, tá bom? beleza. E aí a gente faz, né? Eu tinha dito que eu ia cobrar R$19,90 o mês, que aí seriam 4 aulas. Você quer fazer com duas, né? Então aí você vê, se você paga os R$19,90 e preenche as quatro, então aí são 2 semanas, e na outra semana você faz mais o R$19,90. Aí, como você preferir, tá bom? Tá bom. E aí, se aparecer alguém querendo fazer, aí você pode fazer o convite, a gente abre, né? Dependendo de como é que tiver, porque se a gente tiver muito avançado também, a pessoa não consegue fazer, né? Então vamos lá. Você achou o Excel aí na sua máquina? Excel, achei, tá, peraí. Tem que voltar aqui, peraí. Porque ele mexeu em tudo aqui, Uhum. na área de Não, só trabalho. para saber se ele tá, né? Se ele colocou aí, se você. Ah, tá aqui, tá aqui. Pronto. Então, beleza. Então, fala pro seu Excel. Oi, Excel, bom dia. Tá bem. Aí, tá certo. Você já faz alguma coisa na planilha? Já conhece? Como é que é? Pouca coisa, Tá. pouca coisa. Então tá bom. Então eu vou passar aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela. Peraí. Eu tô gravando, tá? Então se você tiver com dúvida, alguma coisa, a gente volta nela aqui. Vamos ver se vai ficar certinho. Beleza. Então, vamos lá. Eu já abri aqui, na verdade, né? Mas eu vou deixar ela fechada. Opa, não dá pra fechar todo o Excel não, mas vamos lá. Deixa eu puxar o Excel aqui de novo. Aqui eu vou começar desde abrir, né? Então, localizei o Excel. Compartilhar de novo porque ele saiu. Aqui. Então, eu abri, né? Na verdade, quando você pede para abrir o Excel, ele vai vir nessa tela aqui, né? Para você abrir um arquivo novo. Às vezes você Sim, tem um arquivo já que alguém já te passou para você fazer uma manutenção. Então, eu vou partir do novo, né? Então, normalmente ele já vem com uma sugestão aqui de uma pasta de trabalho em branco, ou ele traz já alguns modelos que você pode depois, né, entrar no seu lá, abrir. Ó, tá vendo? Modelos aqui ele traz algumas sugestões aqui na parte de cima. Mas eu vou abrir do novo, né, do zero aqui, uma planilha limpa. Essa minha versão aqui, provavelmente ele deve ter colocado para você a versão mais nova, né? Então pode ser que o nosso menuzinho aqui, ele seja igual, tá? Mas de repente, se a gente comentar de alguma função e aí no seu tiver diferente, aí depois a gente vê como é que procura, mas eu acredito que deve ser o mesmo, porque ele sempre deixa atualizado. Então, uma planilha do Excel, ela vai servir para várias coisas, né? Não é só para a empresa,
ela pode ser usada também no controle de finanças pessoais, planilha de mercado, agenda, né? São várias funções. Ela tem também, além da planilha, ela tem gráficos, né? E você também pode fazer relatórios, formas de apresentar. No seu caso, você quer mais focado para a empresa, né? Mas você também quer Sim, usar, vai usar também para suas coisas pessoais. Ou não pensou nisso ainda? sim, também. Tá. O que que eu uso para minha vida pessoal do Excel? Eu uso, por exemplo, como uma planilha de dados ali, de senhas, links de curso, por exemplo, né? São tudo que eu gosto de organizar e deixar guardado, eu vou fazendo isso por arquivos. Então, por exemplo, fala uma necessidade que você tem aí para a gente já direcionar e ficar mais fácil para você. Alguma planilha que você gostaria de montar? Vamos lá. Uma coisa na área de condomínio mesmo, vai. Tá. Então Pô, você precisa fazer orçamentos. Qual é o assunto que você usaria aqui no condomínio que você precisa fazer hoje, por exemplo? Ah, que legal. seria, vamos lá. É, como eu posso dizer? Controle de Orça- vaga, correspondência. Eu não sei, assim, eu tô te perguntando pra gente direcionar, mas às vezes eu não tenho o seu dia a dia, né? Então eu não sei o que você gostaria, que seria bom você controlar aqui. Que não tenha, talvez, no sistema do próprio condomínio, porque às vezes lá tem, né? Seria assim, vamos lá, vamos para gastos, vai. Na área de finanças, Tá gastos. bom, gastos. Então, Tipo assim, a gente coloca várias empresas, né, fictícias, né, sobre dentro da área de condomínio, vai, manutenção disso, manutenção daquilo, vamos, e você administra os gastos também, pelo menos ali naquele primeiro momento, né? seria tipo assim, uma administração, montando uma administração de gasto, tudo, Tá bom, material de limpeza, essas coisas aí. tá. Então, antes disso, né, eu vou passar aqui rapidinho pra gente falar. Então, eu abri uma planilha, né? Abri uma planilha, então, ó, arquivo, eu posso abrir um novo. Então, quando você tiver aqui, né, abrir novo, sempre você vai fazer isso com uma planilha nova. Ou, eu já tenho uma planilha. Então, também seria aqui, mesmo que eu tenha uma aberta, eu posso ter várias, né? Ela vai mostrando aqui no rodapé, ó, todas as planilhas que eu estou aberta. E eu quero salvar essa planilha em algum lugar. Então, antes de eu fazer qualquer mudança, é bom eu já salvar. Então, por exemplo, aqui, ó, arquivo, salvar como, significa, qual que é a diferença dos dois botões aqui? Uma, eu salvo quando eu já tenho um nome, né? Quando eu já tenho ela salva em algum lugar, eu só vou atualizando conforme eu vou fazendo as manutenções. Então, ela salva, ela já atualiza lá no lugar dela. Tá tranquilo isso aqui para você? Cara, isso daqui no Word seria. E o salvar como isso? O salvar como é a primeira vez, né? Quer dizer, ó, eu tô com ela nova, vou colocar como salvar. Aí ela já aparece aqui pra mim o lugar. Mas se eu quiser colocar em outro, aí eu vou lá salvar como. Então eu vou colocar. Não estou vendo. Você não tá vendo mais? Não estou vendo o que você está fazendo. Tá vendo? Não, o que você está fazendo não. É porque ele tá aparecendo só a abinha mesmo, né? É, Vou colocar pra compartilhar tudo. Aqui, agora sim, né? vai lá. Eu lá vai. Então o que que eu fiz aqui, ó? Arquivo, salvar ou salvar como? Como é a primeira, né? Se eu colocar salvar, ela não tem nenhum lugar para salvar, ela já pulou automaticamente para cá. E aí eu vou procurar um lugar onde eu quero salvar, que são as pastas do computador. Então é bom, né, você já identificando, agora que o seu computador está novinho, aonde você vai salvar as pastas. Então, de repente, você vem em documentos e começa a criar aqui uma pastinha para você. Então você já vai e coloca nova pasta, por exemplo, você põe lá Excel ou condomínio, né? Essa pastinha aqui, a gente vai clicar nela e agora a gente vai dar o um nome para nossa planilha. Por exemplo, planilha manutenção. Dúvida?
Não. Tá bom, salvei. Então, toda vez que eu quiser, né, abrir um documento, uma pasta, eu vou nas pastas do meu computador e procuro isso. Então, eu venho aqui em documentos e procuro, né, a pastinha Excel. Ela vai estar aqui. Eu posso clicar 2 vezes, ela vai abrir. Ou eu abrindo o Excel do zero, né, abrir ali o Excel, ele vai me perguntar qual que é o arquivo. E aí você pode colocar aqui, ó, abrir, e já a gente não vai mais mexer no novo, abrir, e aí você já consegue procurar. Então você vem aqui, às vezes ele traz uns locais já meio que sugeridos por ele, né? Que seriam as pastas na nuvem aqui que não é salva no computador. Ou este PC, ou eu coloco aqui procurar. Mesmo Vai que não nas está pastas. aparecendo ali, é só para te mostrar, né? Oi? Não. Pode continuar. Porque às vezes ela já aparece aqui, os últimos, né? Então eu já posso clicar. Aqui, ó, por exemplo, o de hoje eu já fiz planilha de manutenção, teste, senhas. Então, mas eu não quero aqui, não quero pegar nesse, eu quero ir lá na pasta para você aprender onde que é a pasta. Então, procurar. Aí é sempre bom você prestar atenção quando você salva para você achar a planilha depois. Então eu venho aqui, ó, documentos, Excel, foi o que a gente criou agora, essa pastinha amarela. É como se fosse uma pasta mesmo, né? A gente coloca todos os documentos. E aí, planilha de manutenção, cliquei nela, abrir. E aí ela tá aqui, certo? Certo. Dúvida aqui? Não. Aí dá para entender que é como eu faço no Word. Eu Isso, faço alguma mesma coisa, coisa. Perfeito. Qual que é a diferença do Word para o Excel? O Excel, ele não tem mais, ele não é aquele campo aberto onde você sai digitando vários textos, né? Ele tem esses campinhos aqui, ó, que eles chamam célula. de célula. Cada clique ele vai para uma célula. Eu posso aumentar a célula de tamanho, eu posso aumentar a altura dela, tá? Também o Ctrl Z aqui ele volta, que é um comando aí que você, né, também no Word, tudo que você faz você pode desfazer, ou essa setinha aqui. Então, só para falar da célula, às vezes arrastou sem querer, ai meu Deus, o que eu fiz, né? Você volta aqui. E aí a gente pode aumentar. Então, o que eu faço com cada célula? Essas células eu posso fazer contas, eu posso classificar, né? Eu uso o Excel para quase tudo. Por exemplo, eu tenho uma lista de e-mails, eu tenho uma série de fornecedores, eu posso classificar eles em ordem alfabética, né? Então aqui são as ferramentas que o Excel tem, né? São várias. Aí eu quero depois ir passando com você, né? Com elas ali para tirar dúvida. Mas se você já tiver alguma específica, né? A diferença de um curso gravado e mentoria é justamente essa, que a gente traz bem para a necessidade, né? De quem está fazendo. Então, aqui a gente tem as células. As células, ela tem um endereço. Então, por exemplo, essa daqui, o endereço dela é C2, tá? Toda vez que eu precisar fazer uma conta, uma fórmula, é esse endereço aqui que a gente vai usar. É como se fosse uma batalha naval. Que você fala assim, eu quero, vamos supor que eu coloque uma bomba aqui no D6, né? E aí outra bomba aqui. E aí eu falo assim, Fábio, adivinha aí qual é a célula que eu, sabe, aquele jogo de batalha naval lá que você fica, o F5, realmente, a bomba tá aqui. Então, ele, na verdade, ele tem esse mapa aqui, né? Então, mas uma planilha simples, eu preciso usar esse endereço de célula? Às vezes na fórmula sim, às vezes mais simples não. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, como você falou, eu todas as minhas planilhas eu prefiro eu colocar primeiro uma coluna chamada ordem. Por quê? Porque é a ordem que eu vou lançando. Aí você vê se você vai ser necessidade ou não. Então, por exemplo, 1, 2, 3, sequência mesmo, tá? Porque às vezes eu quero recapitular, porque eu posso classificar por valor, eu posso classificar por fornecedor, né? Todos os campos você pode classificar, que seriam esses aqui, ó. Dados, classificar. Mas aí a gente vai passar depois um por um, tá? Só pra gente, você conseguir já ter uma visibilidade aqui do que você precisa. Então eu coloco esse daqui para uma hora que eu quero em ordem de como eu comecei a lançar, eu consigo ver aqui na linha do tempo mais ou menos. Aí, por exemplo, seria
fornecedor, você já pode digitar. E nela, ó, eu tô fazendo, ó, digitei, aumentei. Aqui em cima é tudo que contém na célula. Às vezes a célula tá pequenininha. Se eu colocar aqui, por exemplo, fornecedor e o que foi feito, vamos supor, né? A descrição. Se você quiser já sugerir algum campo aí, você já fala, tá? É que eu tô falando mais ou menos aqui o que eu tô imaginando. Você viu que aqui ficou só Fornec? Mas aqui em cima ele tá o conteúdo todo. Às vezes a gente tem um texto muito grande, às vezes uma planilha que tem muita coisa e aqui você não consegue visualizar, mas ele tem. Aqui em cima você vê. E se você arrastar, ó, vai posicionando o mouse aqui, ó, você arrastar, você consegue ver até mais coisas que tem escrito, né? Porque dependendo da planilha quem manda, coloca bastante coisa. Então não é que o negócio não contém na célula, ele tem, ó, mas é que ele tá escondido. Então quando você posiciona, você consegue olhar lá em cima, né? Ah, mas eu quero ver aqui na planilha. Não, tranquilo. É só para dizer que ele tem na célula, só que ela estava oculta, mas aqui em cima dá para você ver. Às vezes, quando eu abro uma planilha lá no trabalho que tem um campo muito grande, por exemplo, descrição de chamado, a pessoa escreve, né? Eu quero abrir um chamado porque eu tô tendo um problema na bomba, porque isso, porque aquilo, porque hoje a gente não tem chamados de morador. Mas vamos supor que a gente tivesse uma forma, né? Que os moradores abrissem chamados. Olha, eu tô com um problema tal. Vamos supor que você tenha 5 demandas de uma vez só. Então, como é que você vai receber essa demanda do morador? Às vezes ele vai lá e coloca no caderno. Mas vamos supor que isso fosse por um site, né, pela internet. Iria vir lá, quem está precisando, então a Cíntia, bloco 313, qual que é a descrição do problema? Toda vez que eu estou parando lá na minha vaga, existe alguma coisa, que eu vou escrever tudo. E quando a gente traz isso para o Excel, às vezes isso fica um texto muito grande, né, e some daqui. Aí o que eu faço? Eu aumento aqui, e quando eu coloco com o mouse não, desculpa, com a setinha, porque a setinha, ela também, ela navega, ela vai para lá e para cá. Eu tô com a setinha agora, tá? Então, quando eu faço isso e a minha célula tá cheia de informação, eu leio por aqui. Para eu não ter que ficar fazendo isso aqui. Às vezes é muito grande, ó, vai sumir da tela. Vai ficar muito grande na tela. Então, eu deixo aqui, mas eu clicando nela, eu visualizo por aqui. Tá? Então, só para você não achar, porque às vezes a gente acha que perdeu a informação, que sumiu, né? E na verdade não é que sumiu. Posiciona, você vai ver. Então, por exemplo, tem aqui o fornecedor, descrição, pode ser data também, de repente o cara vai vir tal dia, fazer alguma coisa, né? Então, eu acredito que você vai ter uma data e vai ter o valor, certo? Tem mais alguma coisa que você gostaria de controlar? Só. Tá bom. Tá. Então, deixa eu ver aqui tá tudo certinho, beleza. Então, eu já a planilha de manutenção. Se eu for fechar essa planilha agora, caiu energia ou eu fechei? Se cair energia, a gente perde os dados. Ele vai vir lá do jeito que foi o salvo da última vez. Se eu fechar aqui no X, ele vai perguntar: Vou salvar. quer salvar? Aí você, sim, quer salvar, né? Mas não precisaria eu fechar para salvar toda hora. Então, vamos supor, acabei de fechar aqui porque eu fui almoçar, voltei, abri o Excel, quero pegar ela. Então, eu posso vir aqui, recentes, cadê? Aqui, ó, tá aqui embaixo. Recente, planilha manutenção. Também tem o fixo, que se eu clicar nesse pininho aqui, ela vai fixar para mim, e aí eu consigo visualizar ela na parte de fixo, tá? Ou se for recente, aí ela vai mesmo aparecer nos recentes. Então tem várias formas de você abrir uma planilha que já foi fechada, como o Excel, mas aí, como o Word, mas aí eu posso abrir lá na pasta ou já vir aqui, aproveitando que ela já tá aqui. Ela carregou, beleza. Então, fornecedor, fala um fornecedor aí. Material de limpeza. Limpeza.
descrição. Aí você pode, de repente, fazer por produto, né? Ou ou no total. Oi? Produtos. Luz de limpeza, né? Você pode fazer Produtos. assim, álcool e lustramóveis, que eu não sei se vocês usam isso, né? Mas eu vou colocar aqui. Então, você pode, por produto, você ter um valor aqui, Ok. né? Ou você pode, aqui, por exemplo, 50, ou você pode fazer a mesma coisa, colocar produtos geral e por aqui 150, tá? Então, eu procuro, que depende muito do que você vai precisar. Mas, quanto mais dados a gente tiver na planilha, mais informações a gente consegue extrair, seja com gráfico, seja com relatório, né? Por exemplo, na minha vida pessoal, eu coloco, vamos supor, eu vou no mercado e compro ali itens para minha família, itens para minha filha, para mim. Às vezes eu separo o que é de manutenção dela. Ah, comprei roupas. Quanto que eu comprei de roupas para ela, quanto que eu gastei de roupas para mim. Porque aí no final do ano eu consigo entender o quanto que eu fiz de gasto de investimento com ela e quanto que eu fiz para mim. E às vezes eu não, realmente foi pouco, foi muito, eu consigo aumentar o valor, né? Então aqui, quanto que você gastou de álcool? Ah, tal valor. Quanto você gastou de lustramóveis? Se você separa, você consegue somar depois no outro mês, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, janeiro de 2023. Isso aí você vai analisar se é importante, né? Eu só tô te mostrando para você ver que quanto mais a gente abre, depois a gente consegue 4, 5, 6. Ó, eu só vou copiar aqui para te mostrar aqui fevereiro de 2023. Quando eu quero, depois eu vou te falar, né, sobre filtros, por exemplo. E aí eu quero que filtre aqui só um fornecedor tal. Então eu consigo, é que eu pus só limpeza, ele vai aparecer só limpeza. Mas vamos supor que aqui o fornecedor seja o Arthur da limpeza. Sei lá, o nome do fornecedor. Mas esse Você, dia aqui eu comprei na você, clicou, Rebeca. Oi? você clicou em filtro e voltou lá, é isso? Não entendi. Você clicou em filtro e depois você Isso. foi lá na célula. Ah, tá. Ó, o filtro eu posso estar em qualquer lugar da planilha. Se eu colocar filtro, ele vai já localizar a primeira linha e coloca o filtro para mim. Se eu tiver fora da planilha, aí ele já dá crítica, né? Isso não pode ser aplicado ao intervalo selecionado. Selecione uma única célula dentro de um intervalo e tente novamente. O Excel, ele é inteligente e ele entende que a minha planilha, ela tá ligada a títulos e colunas. Então, essa forma aqui, por exemplo, de colocar, eu sei que todas as linhas aqui eu vou ter informação. Se, por exemplo, eu esqueci de colocar aqui o fornecedor, e eu vir, por exemplo, em classificar, só para te mostrar isso aqui, ó. Ele pinta toda a área que eu tenho dados. De repente, vamos supor que eu faça isso daqui, ó. Eu pulei uma linha sem querer, mas aqui eu estou colocando os dados do outro fornecedor. Sim. Na hora que eu vier em classificar, olha a inteligência do Excel como ele se perde. Eu não posso ter espaços vazios numa planilha, nem na linha e nem na coluna, tá? Isso bagunça muito, isso é um cuidado que a gente tem que ter. A mesma coisa aqui, ó. Vamos supor que eu quero colocar aqui bloco. E aí, eu não vi que tinha uma célula piquititica aqui escondida, tá vendo? Ó, eu movimentei com o mouse sem querer e ela se escondeu. Então, eu vou por aqui, que eu usei isso daqui no bloco 3, no bloco 2, né? Porque eu vou falar assim, gente, olha a saída. Estou disponibilizando tantos litros para um bloco e para outro não, sendo que o bloco, é o mesmo tamanho, né? Aí você consegue ver qual é a volumetria que está de produtos, por exemplo, por bloco, por pessoa que você entrega, enfim. Mas aí eu não vi que estava uma célula aqui pequenininha.
olha o que que ele faz. Quando eu classifico aqui, é mais para você entender como que ele seleciona a tabela como um todo. O filtro é da mesma forma. Ó. Se eu colocar o filtro aqui, você viu que ele não pôs no bloco? Sim. Aí, ó, classificar. Quando eu peço para classificar, ele vai em todas as colunas e todas as linhas que eu tô grudada aqui, ó, mãos dadas. Essa daqui, ela se apartou. Para separar. Se eu classificar aqui, por exemplo, por descrição, ó, eu vou colocar, eu vou até aproveitar para já mostrar. Eu coloquei classificar, classificar por. Aí eu vou por aqui, ó, descrição. É importante que a minha planilha tenha descrições, né? Tenha nomes aqui na frente, aqui em cima. E aqui, ó, meus dados contém cabeçalho. Se não tiver clicado, ele vai Coluna. pela coluna. Aí, às vezes, você vai classificar e você fica quebrando cabeça. Meu Deus, eu vi na aula, estava escrito fornecedor de descrição. Por que que o meu não aparece agora? Só aparece coluna A, coluna B. Ele vai funcionar classificar, só que ele vai classificar também o campo descrição. Então, você observa aqui, se a sua planilha tem, né, a descrição, meus dados contém cabeçalho, na verdade, né? E aí você consegue olhar para cá. Então vamos lá, eu vou classificar por descrição. Ele pegou tudo que é álcool e pôs na sequência, depois ele pegou tudo que é lustramóveis e tal. Mas o valor, o bloco, ele não classificou. E aí você Porque vai está separado. toda a sua planilha. Então, aqui, ó, lembra que eu falei que eu gosto de classificar esse coluna aqui? Eu venho aqui e rapidamente eu classifico ela de novo no campo ordem e ela volta. Isso tudo eu fiz clicando aqui, né? Classificar, escolhi o nome e tal. Mas eu posso simplificar. Quando eu coloco o meu cursor em cima da onde eu quero classificar, e eu venho aqui, ó, ele já classifica. Ordem do A para Z, que é ordem crescente, ou ordem decrescente, lá, ó, do 6 para 1. Mas agora, né, não posso ter essa coluna aqui. Então, isso é muito importante para a gente não perder nenhuma formatação. Então, eu excluí. Agora, a partir do momento que eu quiser classificar, ó, meu mouse clicou 2 vezes, ele clica para edição. Eu posso classificar aqui, ó, ele seguiu com o bloco também. Quando ele faz isso, muito rápido, eu não consigo ver que ele selecionou. Mas quando eu venho aqui, eu consigo ver que ele pinta a área que ele vai classificar. Percebeu a diferença? Então, ele está fazendo a mesma coisa, só que aí ele tá, é muito rápido, né? Uma forma de agilizar. Então, eu quero classificar para ver em ordem de data, ordem de valor, do menor para o maior, ordem de bloco, né? E aí uma série de classificações você pode fazer. Posso fazer 2 ordens, por exemplo. Aí, quando tem mais de uma, eu não consigo fazer nesses botõezinhos aqui, tá? Eu tenho que vir para cá mesmo. Então, assim, olha, eu quero que classifica por mês. Eu vou pegar aqui data. Adicionar um nível e por bloco. E aí você já consegue ver que ele pegou, né? Tudo, se eu tivesse aqui, por exemplo, em janeiro, bloco 2 e bloco 2. Não, eu vou pôr aqui um na frente. Aí eu vou classificar, você vai ver que ele vai pegar, como eu tenho primeira ordem, janeiro, então ele classificou por mês. Janeiro, 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 fevereiro, fevereiro. Na segunda classificação, dentro de janeiro, ele vai classificar de novo. Então, ele vai pegar esse e vai juntar com esse, tá? Então, eu venho aqui, ó, classificar, data, bloco e ordem do mais antigo para o mais novo e do menor para o maior. Aqui também eu posso colocar, né, crescente ou decrescente e tal. E eu vou colocar, então. Aí, o que ele fez, ó? Primeiro ele pôs a ordem de mês e depois ele pôs a ordem de bloco. Ah, não, mas... Hã? Eu quero ordem de mês, mas eu quero por valor. Só uma forma de ver, né? E valor eu quero do maior para o menor. Pronto, ele pegou aqui no mês. O que eu gastei mais em janeiro?
Ah, foi esse cara aqui, ó. Produtos em geral. É claro que aqui eu te dei um exemplo, então se eu uso esse, eu não vou usar esses dois, né? Sim. Tá? É só para colocar aqui, seria formas de colocar. Quanto mais você abre os dados numa planilha, depois você pode agrupar esses dados. Agora, se você já põe o menor da informação lá, produto geral, você não especifica muito, aí você depois não consegue abrir, né, para estudar melhor esses dados, esse desperdício, esse uso, por exemplo. Então, aí aqui, né, vou colocar a Rebeca, deixa eu mexer pra cá. Bom, fiz as minhas análises, quero voltar para a linha original, ponho aqui ordem, dados, venho aqui, classifiquei, pronto, volta ao normal. Beleza. Salvei, posso salvar por aqui, por esse botãozinho, ou aqui, salvar, já que eu já tenho o nome e local do arquivo, só salvei, beleza. Aí a gente vai ter, né, o que mais que eu posso ter? Eu posso ter gráficos, né, sobre isso daqui, e também totais. Vamos supor que essa planilha, você vai usar ela aqui, por exemplo, assim, ó, janeiro. Eu não gosto muito de segregar por mês, por exemplo, mas às vezes você vai precisar fazer isso. Por quê? Porque quando você fala fevereiro e você às vezes quer colocar em outra aba, né? Então, voltando, aqui eu tenho abas, aba janeiro, aba fevereiro. Clicando duas vezes, eu posso ter outro mês aqui. Mas eu não gosto de fazer isso, não. Fevereiro. Eu gosto de ter sempre uma coluna aqui para eu selecionar o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Porque se eu tiver duas, aí eu vou ter dificuldade para fazer um relatório geral ou um gráfico geral, tá? Então, por exemplo, mas o que você usaria nessa aba, então? Despesas. Aí vamos supor que as pessoas vão fazer um empréstimo de produto do salão de festas lá, ou do salão de jogos. Aí você coloca aqui, ó, salão de jogos. Então, é outro assunto que você vai fazer por abas, né? E aqui no salão de jogos, você vai colocar qual que é a data, qual que é o nome, qual que é o salão, qual que é o empréstimo, por exemplo. Salão, na verdade, nem salão, né? Mas seria local. Por quê? Vamos supor que no dia. Hoje é dia 22? 23. 23 de fevereiro. Você vai emprestar para Cíntia. Opa. Mas ela vai usar a churrasqueira. Você vai emprestar uma grelha, por exemplo, tá? E aí, o que ela deixou como documento? Por exemplo, ela deixou aqui o RG. Ah, tá bom. E a data de devolução também. Então, vamos supor. Coloca o filtro aqui, que eu posso ser que eu use o filtro. E a ordem, né? De repente, aí esse da ordem você vai vendo se é necessário para você usar ou não, tá? Aí depois, o que acontece? Tem outro dia que você quer usar, aí vai preenchendo aqui com um monte de dados. Eu vou copiar aqui para parecer que tá lotado de coisa, mas pensa que são datas e documentos diferentes, né? Vou por aqui, até uma fórmula aqui, isso aqui, mais um. A fórmula também não precisa, não foi mais um, não? Não precisa se preocupar agora, tá? Só para você visualizar no geral o que a gente pode fazer. E daqui a pouco você vai começar a pensar nas coisas e você vai escrever para quando a gente voltar aqui, você falar, eu preciso ver isso, eu preciso ver aquilo, tá bom? Então, aqui você viu, eu coloquei vários dias, vou colocar várias pessoas e tal. E quando a pessoa vai devolvendo, você coloca aqui, por exemplo, que devolveu, 24 de fevereiro de 2023. Aí vamos supor que você tá lá com uma bola, uma raquete, salão 1, salão 2, tá? Então, você consegue depois filtrar aqui, ó. A bola quebrou. Para quem que eu emprestei a bola? A bolinha, né, de ping-pong. Ah, a raquete. Quem foram as pessoas que pegou a raquete? Por exemplo, tá? Só um filtro normal aqui.
talvez você nem usaria para isso, mas uma aba a gente usa para um assunto e melhor que sejam sempre você usar, mesmo que seja durante o ano inteiro, a mesma planilha, que a gente consegue gerar gráfico deles depois, né? E outros relatórios. Entendeu aqui? Entendi. Essa é uma forma de controle. Então, vamos supor que eu emprestei. Aqui eu só selecionei e dei um delete, tá? Ele apagou tudo. Então, vamos supor que você. Aqui também eu tenho aqui dia 23 de fevereiro. A pessoa também devolveu. Ah, o que que eu vou devolver agora? Eu quero devolver uma raquete. Vamos supor que sua planilha esteja enorme. Você pode vir aqui, ou selecionar a raquete, ou escrever raquete. Ele vai, conforme você vai escrevendo, ele vai ver tudo que está escrito igual e vai já clicar. Você dá um OK, vai vir só raquete. Quem está devendo aqui uma raquete? Devolução. A Cíntia, do bloco 1 aqui, não devolveu. Ou você cobra ou ela está na portaria ali querendo devolver, você acha a linha dela. E aí você começa a visibilidade de outras coisas que você vai poder filtrar, né? Outras... vai criar na sua mente formas de controlar, né? Formas de organizar aí a portaria, por exemplo, isso aqui não tem no sistema, mas a gente pode fazer, uma necessidade. Por exemplo, deixei a chave, olha isso, deixei a chave, uma coisa que eu faço às vezes, né? Eu fui viajar, eu deixei minha chave na portaria. Então, você vem aqui, você coloca a chave. Não é uma obrigação do condomínio, mas você sabe que as pessoas deixam. Então, dia 23, a Cíntia deixou a chave na portaria. E vai alguém buscar ou é para quem? Uma coisa assim. Ah, não, é para ela mesma. Por que eu deixei? Porque se acontecer uma coisa no meu apartamento, como já aconteceu aquela vez de inundar, alguém já tinha o acesso lá, porque ia ficar 3, 4 dias fora. Quando eu peguei, você vem aqui, pode dar baixo, ó, já te retirou a chave. Então, você consegue, por exemplo, olhar para o quadro que está lotado de chave pendurada ali, mas você consegue olhar aqui e falar assim, o que não foi devolvido ainda? O que ainda está aqui com a gente? Ah, tem 3 chaves, né? Do bloco tal, tal e tal. Um exemplo, tá? E aí você começa a pensar o que lá está mal organizado, que você pode aí auxiliar colocando uma planilha, porque ajuda muito na organização. Então, não tem uma regra, né? A planilha, ela serve para muitas coisas. Então, o filtro é uma coisa muito boa. Depois a gente tem lá o classificar, tem soma. Aqui eu não coloquei soma, mas, por exemplo, a gente pode, no final aqui, ó, tem esse símbolo de soma que ele já é meio que automático. Tem outras formas de fazer a soma, mas essa daqui é meio que automática. Então, quando eu coloco aqui, ele já escreveu tudo isso. Ó. Se eu tivesse escrito tudo isso, também eu ia ter o mesmo resultado. Igual, soma, abre parênteses, E2, que foi aquele endereço que eu te falei da célula. Então, ele vai pegar aqui, ó, o E2 e começa até, então os 2 pontinhos aqui significa até o E7. Ele já fez automático. Você dá Enter, Vai sair o resultado. somou. Hã? Saiu o resultado. Já somou tudo. Ah, não, mas eu quero o resultado só de janeiro. Aí a gente vai depois para algo que vai ficando mais complexo para a gente somar por janeiro, por mês, por exemplo, né? Que aí já seria o gráfico e a tabela dinâmica. Aí depois nas próximas aulas a gente já fala sobre isso. Então hoje foi mais uma introdução para você já começar a pensar o que do seu dia a dia vai te ajudar usando essa planilha, né? Porque a planilha em si, quando você fala assim, as empresas estão pedindo tal, eles vão vir com algumas necessidades, né? Ó, eu quero que você controle essa planilha, eu quero que você preencha essa planilha. Só que às vezes, você mesma, né? Você mesmo como zelador, você pode organizar tanto o seu trabalho como o da equipe. Fala, ó, vamos melhorar essa coisa aqui, porque quando existem algumas atividades que demandam muito tempo, isso atrapalha, né, o andamento de todo mundo. Então, para você começar a pensar agora, não, eu colocando uma planilha, eu consigo organizar isso, eu consigo dar visibilidade para o síndico do como é que está saindo o material de limpeza, para quem que eu estou entregando. Se eu entrego de manhã e ela tem que me devolver, você coloca lá devolução, se a pessoa aqui não devolveu,
onde que ela esqueceu, onde que ela deixou. Às vezes eu libero 10 rodo, só que só tenho 9. Cadê o outro? Alguém não devolveu. Então, você começa a ver os problemas que você tem e talvez com a planilha ela consegue te ajudar, né? E aí você vai pensando nessas possibilidades e vai anotando. E aí quando a gente voltar aqui, por mais que eu tenha um plano de te mostrar alguma função ali, aí a gente já também direciona com a necessidade, para você já ganhar tempo, né? Sim. Então, beleza? Já deu para ter uma ideia Eu melhor. vou te mandar essa planilha aqui e você pega ela lá do WhatsApp e aí, não sei se você sabe salvar ela no computador, depois Sim. pegando do WhatsApp. Você vai mandar em PDF? Não, vou mandar em XLS, que é o formato do Excel. Não. Você vai mandar no WhatsApp? Aí você abre o WhatsApp pelo computador, Uhum. WhatsApp web. Não, não tenho no computador. Aí, ó, no seu. Sim. É simples, mas eu posso mandar por e-mail também. Aí você que sabe. Ah, manda por e-mail. Então tá bom. Aí eu mando lá no e-mail, você abre lá e já começa a fuçar nela lá, já vai pôr na cabeça pra, Para funcionar. pra esquentar os miolos aí, vai anotando as dúvidas, que aí a gente já vem amanhã, né? Sexta-feira, já pra gente começar a tirar umas dúvidas a mais. E aí eu vou te passando funções novas, né? Mas o básico, já quero direcionar o básico, por quê? Às vezes, num curso de Excel, você vai ter lá uma hora de aula onde ele vai te mostrar campos ali que você não vai usar muito, mas é bom você saber, né? E aí, agora aqui direcionado, a gente já consegue, de acordo com a sua necessidade, ir direto ao ponto, você já vai. É que nem o inglês, né? Eu posso falar para você o abecedário inteiro, mas eu posso começar a falar, por exemplo, só as vogais. E aí já te dá palavras como uma criança também, ó, mamãe, papai e água, né? Do que eu ficar te falando, pega o dicionário, te mostro todas as palavras, né? Constituição, proteção, sei que lá. Essas palavras eu nem preciso ainda. Então, é mais nesse sentido que eu quero direcionar para facilitar, né? A gente já colocar em prática e aí no decorrer a gente vai usando as outras funções, tá bom? Tá, joia. Beleza, então. Beleza. Vou te Até mandar. amanhã. Manda o e-mail para mim lá no WhatsApp que eu já encaminho para você a planilha. Tá bom. Falou, então. Tá. Bom trabalho aí. Fica com Falou. Deus. Obrigado. Tchau.